Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, 8 de novembro de 2024, dia de chuva, agora já está mais fraca, né? Mas choveu um tanto, né? Acho que começou aí por volta das 13 horas, estamos em São Paulo, capital paulista, alerta laranja, chuvas mais ou menos intensas. Bom, prevê-se que amanhã também deve estar chovendo. Esperemos aí que no domingo a coisa diminua, né? Surpreendentemente, nossa luz aqui, pelo menos na minha residência, aqui no meu bairro, parece que está normal. Esperemos que tenhamos dias normais. Bom, como é que será o mundo tripolar? A frase é de Mark Milley, o general importante aí, fiz praticamente boa parte de um vídeo anteontem sobre a admissão por parte aí de um indivíduo que já foi secretário da Defesa, né, dos Estados Unidos. Vocês querem ver? Olha, como é que será o mundo tripolar? Ó, Mark Milley, Mark Milley, ex-chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, general aposentado que serviu como o 20º presidente do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos. Se eu não me engano, agora ele trabalha, não sei se acho que é na Lockheed, né? Como consultor. Né? Bom, mas vamos lá. O triunfo eleitoral de Donald Trump, não podia deixar de falar, está na tônica do dia. Todo mundo está abordando como é que vai ser o mundo sob Trump, se é que ele vai ser realmente empossado, né? Em 20 de janeiro, né? 20 de janeiro de 2025. Bom, o triunfo eleitoral aí de Donald Trump, quase que acachapante, né? Já causou a renúncia da embaixadora dos Estados Unidos no Brasil. A embaixada dos Estados Unidos no Brasil fica lá em Brasília. Ela se chama Elizabeth Bagley. Bagley. Segue a tradição aí dos representantes diplomáticos de colocarem o cargo à disposição quando há uma mudança significativa de governo, no caso, em Washington. Né? A Bagley vai deixar o posto antes da posse de Trump, portanto, antes no dia 20 de janeiro. Mas por que isso é importante? Veja, eu penso que a saída da embaixadora aí, que vai ser a ex-embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, não é exatamente o pior dos mundos para o Brasil. Talvez seja exatamente o contrário. Né? Veja, ela atua na área da política ambiental. É uma espécie de consultora do governo Lula. É uma defensora contumaz aí da delirante agenda verde. Né? Esse esquema globalista e bilionário dedicado a impedir que o nosso Brasil explore a nossa energia em nossos próprios biomas nacionais. Né? Vou colocar desta forma. Né? Veja, a Bagley costuma apontar para as mudanças climáticas. Quer reduzir radicalmente o desmatamento, quer dizer, no país que menos desmatou na história da humanidade, que é o Brasil. Né? Quer proteger os defensores da floresta, principalmente as ONGs, né? E punir exemplarmente os discordantes. Né? Ela acusou o então presidente Jair Bolsonaro de não levar a sério a Conferência Climática COP26, em Glasgow. Também criticou o sistema eleitoral brasileiro. Bagley é empresária, veja só, no Arizona, herdeira da gigante Reynolds Tobacco Company, empresa de cigarros, né, gigante, multinacional, né? Ela também é uma arrecadadora do Partido Democrata, amiga íntima dos Clinton, dos Biden, dos Obamas.
veterana de mais de 3 décadas de atuação no Instituto Nacional Democrata para Assuntos Internacionais, na sigla NDI. Veja, é um dos órgãos integrantes da poderosa, veja bem, Fundação Nacional para a Democracia, o famoso NED, Fundação Nacional para a Democracia, criada em 1983. Não sei se foi criada pelo Reagan esse negócio, ou sobre o Reagan. Veja, ela é, vamos dizer, uma fundação aí que joga o esporte preferido do establishment estadunidense, ao lado da CIA, né? Ou seja, realizar intervenções na política interna de países aí alvos ou vítimas da agenda hegemônica de Washington. Veja, o NED então opera em mais de 100 países, comprando, intervindo, cooptando sindicatos, empresários, o terceiro setor, né, setor de comércio e serviços, sempre com a agenda de promover quinta colunas locais para trabalharem para Washington. Então, uma espécie de vitória nula aí, né, no mundo da diplomacia, né? Bom, esperemos que Bagley volte para o seu Arizona e fume uns bons maços lá de Camel, né, ou de Winston, e seja feliz, né? Citar aqui uma fonte aqui, o canal Nova Resistência, do excelente Rafael Machado, canal que recomendamos. Veja, ele colocou algumas ideias ali interessantes recentemente sobre o PT. L'Oréal Rocha também fez um vídeo bastante interessante sobre o PT, num viés completamente diferente, que também poderia citar oportunamente, né? Anteontem, né? O do Rafael já tem mais dias, né? Bom, eu vou abordar algumas dessas ideias aqui na luz no fim do túnel, né? Vejam, as eleições municipais de 2024 parecem ter confirmado certas tendências que já se mostravam nas eleições gerais de 2022 e nas eleições municipais de 2020. Pode-se falar em uma consolidação do centro ou centrão como principal campo político brasileiro, né? PSD, MDB e PP, partidos de centro, vão comandar aí umas 40% das prefeituras brasileiras. Veja, somando aí com outros partidos do Centrão, dá mais de 50% das prefeituras para o próprio Centrão, né? Veja, em boa parte aí dos municípios nos quais o Centrão dominou e domina, temos uma mistura aí do próprio centro, incluindo também um pouco do bolsonarismo, aliás, um tanto do bolsonarismo, né? Talvez o bolsonarismo esse mais pragmático, que faz alianças, né? Veja, após perder a eleição para o Lula, o bolsonarismo parece ter se dividido em pelo menos duas alas principais. Uma que nós podemos chamar de bolsolavismo, mais próximo aí do olavismo, né? É uma ala, vamos dizer, de maiores radicalismos ideológicos, né? Que aparece muito aí no mundo cibernético, aí, né? No mundo das redes, né? Das, vamos dizer assim, das aberrações individualistas, né? O mundo dos ANCAPs, dos coachings, né? Que foram estrupiados aí nas eleições, né? E o bolsonarismo de resultado, ou pragmático, veja, ele está disposto a se adaptar, dialogar com o centrão e até mesmo com a esquerda, a fim de poder avançar no labirinto do poder. Quando eu digo esquerda, eu estou me referindo a essa esquerda liberal, né? A própria esquerda petista, né? Que antigamente era... Bom, mas veja só, vamos pensar em termos de resultado. Veja, o caso do Nunes, né? Do primeiro turno, né? Fruto de uma aproximação entre o centrão e o bolsonarismo. Não, o Nunes venceu a primeiro e segundo turno, né? Primeiro e segundo turno, né? Em boa parte do Brasil, a disputa eleitoral se deu entre diferentes setores do centrão e da direita. Raramente algum representante assim mesmo da esquerda mesmo mostrou as caras, né? Veja, essa tendência então já estava presente lá em 2022, revelando um certo enfraquecimento da esquerda convencional tradicional. Principalmente essa que
deslizou aí, escorregou na casca de banana do wokismo, né, do progressismo, e das agendas identitárias, da cultura woke, né? Bom, o Lula, como um homem, um animal político, né, ele costurou uma aliança com todas as esquerdas, boa parte do centrão, bem como com a direita liberal e até mesmo com bolsonaristas pragmáticos. Elementos ligados ao aparato judicial, é dito, sustentam o poder político de Lula. Bom, mas eu diria que há muitos elementos também de um deep state brasileiro, né? Inclusive ligado às Forças Armadas, ligado a famílias bancárias, né? Então você tem aí elementos do centrão e da direita liberal no próprio governo atual do Lula, né? Então o PT, aí vamos falar da dificuldade que o PT tem hoje para mobilizar, para ter uma, ele não tem mais aquela capacidade de mobilização popular, né? O PT de 2022 já era um partido sem essa capacidade de mobilização popular, né? Ele foi sendo acuado cada vez mais pelo grande avanço aí da direita bolsonarista, né? Veja, eu diria que a aversão aí criada pelo lawfare Lava Jato condenou, né, o PT a quase que um ostracismo em termos de mobilização popular, né? Que outro, ele teve uma grande capacidade de mobilização popular, mas veja, o PT ganhou prefeituras aqui em 2024, mas talvez não o suficiente para compensar a quantidade que ele já perdeu em 2016 e 2020, né? Talvez houve até um crescimento do PT em 2024, né? Por quê? Porque ele também absorveu uma boa parte aí do que restou da esquerda, né? Ele acabou absorvendo, né, boa parte. O PDT, por exemplo, foi esvaziado, perdeu metade de seus prefeitos e vereadores. O PCdoB é queda livre, né? Está em seu fim, em seu término. E o PSOL parece que regrediu aí aos seus patamares aí de 2016. Então, o PT não é mais capaz de crescer, né, organicamente. Ele boia, né? Ou talvez ele não afunde porque ele tem uma boa capacidade de agregar, né? Podemos usar esse termo aí, agregar, né? Ou aderir a qualquer legenda que possa ser usada, num total fisiologismo eleitoral. É o maior partido do Brasil, goste ou não, né? O partido, no entanto, alguns afirmam que está chegando ao fim, né? Mesmo que esteja ainda sob a liderança, né? Quer dizer, ainda está sob a liderança do personagem político mais carismático aí dos últimos, talvez, 50 anos da história do Brasil. Sem dúvida, o maior político brasileiro do século XXI, goste-se ou não, é Luiz Inácio, né? Mas, após Lula deixar a cena, uma hora ele vai ter que deixar, o que será do PT? O PT hoje se parece com o PSDB de ontem, né? Um liberal-democrata da nova república, a gente poderia dizer, né? Bom, nós temos no Brasil um declínio da esquerda e folgo em saber um declínio também da direita radical. Esperemos que seja por aí, né? Tudo agora gira em torno da vitória de Donald Trump, né? Então vamos à segunda parte do vídeo. A vitória de Trump estaria lançando uma pá aí no ciclo social democrata, né? Nesse momento aí, associar a própria imagem a figuras políticas tradicionais ditas de esquerda, né, que são incapazes de mobilização política, é uma espécie de suicídio político. Vários nomes importantes aí que se posicionaram aí como nacionalistas nos últimos anos, talvez o Ciro Gomes é um bom exemplo, né, tiveram suas carreiras políticas minguadas ou boicotadas aí pelo próprio PT, né? Ou foram incapazes, vamos dizer, de se descolar das pautas liberais esquerdistas, né, tão ligadas à cultura woke, o progressismo identitário, as pautas ambientalistas das ONGs, ESG, DEI, eu já fiz vídeos sobre essas pautas, né? Bom, hoje, para exercer o poder no Brasil, é preciso estar então no centrão e dialogar com o bolsonarismo de resultados, né? Porque é possível dialogar com ele, né? Veja, a nossa época vai requerer aí um posicionamento frente ao processo de regionalização em curso. Acredito que o Trump
ele já está mais consciente deste processo, né? Então eu citei lá o poderoso general Mark Milley, bem no início do vídeo, né? Porque ele admitiu publicamente que o mundo já é tripolar. Estados Unidos, China e Rússia, é isso. Então podemos prever, aí vamos começar agora a análise principal do nosso vídeo. Podemos prever então que a era Trump vai tentar atrair a Rússia e isolar a China. Ó, vou repetir, ó. Trump vai tentar atrair a Rússia e isolar a China. O Brasil deveria então se manter neutro nesta trama política, né? Veja, mas ele nunca vai poder ser neutro, o Brasil, como um membro fundador dos BRICS, né? Nesse caso, o Brasil teria de ser mais pragmático, ou minimamente pragmático. Se libertar do bolsolavismo, que é o bolsonarismo radical, né? E buscar liderar as necessidades do sul global, as quais estão muito mais distantes das necessidades dos Estados Unidos, né? Bom, vamos lá. O Donald Trump, então, ele é o 47º presidente dos Estados Unidos. Ele foi o 45º, e depois veio o Joe Biden, e depois ele foi o 47º. Veja, uma primeira impressão aí dessa reeleição, e vamos ainda analisar um tanto, vamos falar um pouco sobre isso daí. Veja, parte dessas fontes aí devemos a Alfredo Jalife, né? Um notável neurologista que é talvez um dos maiores analistas de geopolítica do mundo, né? Veja, o Jalife fez longas análises sobre o assunto, né? Algumas com mais de 4 horas de duração. Bom, apesar de haver quem diga que, do ponto de vista econômico, né? Por exemplo, o Marcos Troio, por exemplo, foi uma fonte que deu esse viés, né? Que a era Biden não foi ruim do ponto de vista econômico, não foi das piores, né? Que os Estados Unidos cresceram 2,8% a pleno emprego. O desemprego deve estar aí em torno de uns 5% da população, entre 4 e 5. Contudo, a classe média americana está endividada. O preço dos aluguéis só aumenta a insegurança. Há um clima como que generalizado de medo e apreensão com as políticas aí assustadoras do Partido Democrata no que tange às relações exteriores. Veja, o Partido Democrata se mostrou também um partido plutocrático por excelência. Ele já não representa a classe das pessoas que trabalham nos Estados Unidos. Aí já se pode entender por que a campanha da Kamala Harris não decolou, né? Não saiu do chão. A classe trabalhadora votou no Trump, né? Então, isso aí já explica parte desta acachapante vitória, né? Por causa que houve muita concentração de renda na era Biden. Ainda que a economia americana tenha estado relativamente estável. Aí entra a Europa também, né? O continente vassalo, né? Bom, mas continuando, veja, o grande vencedor da reeleição do Trump foi quem? Elon Musk. Veja, eu falei bastante aí sobre o Musk, sobre o Peter Thiel nos 2 últimos vídeos aí, mas a grande pergunta é, o que realmente motivou o povo estadunidense e os colégios eleitorais? Veja só, a eleição foi rápida, né? Surpreendentemente rápida. Uma grande surpresa aí foi a Pensilvânia e Michigan. Veja, em Michigan, olha só que interessante, prevaleceu o efeito faixa de Gaza. Em Michigan temos o efeito Gaza, onde os sionistas, né, sabemos lá na faixa de Gaza, lá do Oriente Médio, os sionistas se tornaram temíveis sicários, né, matadores de mulheres e crianças a sangue frio, né. Acontece que há 300 mil árabes em Michigan, que é um feudo democrata. Mas olha só, eles não perdoaram Kamala Harris e Biden por promoverem genocídio de Israel em Gaza. Então essa é uma leitura interessante. 300 mil árabes, hein? Uma segunda leitura é a inflação. Veja, não é a inflação informada aí pelo governo maquiador do Biden, né? Mas a verdadeira inflação, né? Aquela que você vê no preço dos alimentos, no aumento do preço da gasolina. Veja, isso daí tirou muitos votos dos democratas. Até mesmo sindicatos e associações tradicionalmente fiéis aos democratas
e que passaram a se dizer neutras ultimamente, né? Acho até que votaram no Trump, né? Então, o Trump arrebanhou mais de 300 delegados, né? Quem elege o presidente dos Estados Unidos são os delegados, né? Quase mais de 100 delegados a mais do que a Kamala, né? Um ponto que chamou a atenção aí foi uma fala aí do Conselho de Segurança da Rússia, que é Dmitry Medvedev, que já foi presidente da Rússia. Ele disse que os Estados Unidos podem ter de enfrentar um cenário a lá tipo John Fitzgerald Kennedy. Bom, vocês sabem do que se trata, né? Bom, o Trump ainda tem, acho que 70 dias, é isso? 30 mais temos 40, quase 60, 70 dias aí de suspense, né? Veja, há um think tank muito poderoso nos Estados Unidos, a Rand Corporation. É uma ONG financiada diretamente pelo Pentágono, né? Que é o Estado-Maior dos Estados Unidos, né? Eles dizem que a partir do final da campanha eleitoral, né? A partir da vitória, nós vamos ter aí 70 dias de suspense, né? Até o julgamento do novo presidente, no dia 20 de janeiro, né? Quando ele faz lá o juramento e tal, né? Julgamento não, juramento, né? Ele já foi julgado nas urnas, né? Ah, não, tá falando do julgamento mesmo, né? Ele vai enfrentar aí um julgamento já como presidente, né? Bom, então vamos ter que ver a situação aí. Como é que fica a situação do mercado, né, do dólar? Veja, os mercados estarão, de certo, se comportando bem lá em janeiro. Veja, o Bitcoin, com a vitória do Trump, foi às nuvens, né? Quebrou seu recorde, né? Inclusive, o professor Jalif falou sobre o México, né? Que é um estado querido dele, né? Porque lá no México teve o efeito Trump, né? Teve uma desvalorização abrupta do peso. E você sabe, Trump significa o quê? Prejuízo para os imigrantes, né? Não os que estão lá nos Estados Unidos, os que querem ir e os que ele falou que vai expulsar de lá, né? Que estiverem com documentação irregular, né? Vai mandar todo mundo embora, de volta para casa, né? Bom, a presidenta lá do México parece que a relação dela vai ser muito tensa, né? Para não dizer hostil, né? Porque olha só, a Kamala Harris estava muito bem com a presidenta do México, né? Elas compartilhavam a mesma hipócrita agenda aí da embaixadora aqui no Brasil, a que vai pedir demissão, né? Agenda ambientalista, anti-petróleo, agenda verde, né? Quer dizer, pô, o Trump é petroleiro, né? Então, tem o pé no chão, né? Então teremos o retorno da política petroleira aí. Isso vai beneficiar a Venezuela, né? A maior potência petroleira do planeta. Olha, quando se adicionam as reservas de petróleo convencional com o petróleo não convencional, que é o petróleo pesado, né? Então, bom, para o grupo petroleiro vai ser uma boa notícia, né? Bom, o México aí vai ter que mudar necessariamente sua política energética, uma mudança substancial, né? Ao nível da geopolítica internacional. Bom, e a aproximação aí de Trump com Putin já se comenta. Já tem muitos vídeos aí sobre esse tema, né? Parece que eles já andam se falando, né? Bom, com a China, veja, eu vou voltar já nesse assunto. Com a China começa um jogo meio tenso e denso, abre-se um compasso de espera, também porque a Rússia não vai simplesmente se afastar da China em troca da paz na Ucrânia, né? Bom, o Trump e Vance, que é o vice, né, já falam abertamente nos gastos militares de Biden e Kamala na Ucrânia. Veja, não creio que a Rússia vai deixar a China de lado, muito menos os BRICS, né? Do mesmo modo, o Irã. Veja, Trump vai tentar realizar mudanças, mas não vamos confundir nunca o discurso do candidato e o governo real, né? Posturas meramente eleitorais, né? Por exemplo, ele diz que ele vai negociar com o Irã, ele que foi a causa aí do assassinato, né? Do general Hassan Soleimani, né? Qasem Soleimani, né? Então, ele não é um amigo do Irã, né? Mas não creio que Trump vai promover uma mudança de regime no Irã, né? Talvez ele exija que o Irã não seja uma potência nuclear. Bom, declarações eleitorais podem mesmo virar completamente quando se chega a hora da verdade, né? Quando você está com o poder na mão, né?
Veja, o Trump, ele tem uma qualidade, eu acho, né? Ele é uma pessoa de transação, de negociação, de negócio, né? Ele tem uma mente empresarial, né? É de se esperar uma política aí sob a influência também de Robert Kennedy Jr., crítico às empresas farmacológicas dos Estados Unidos, a Big Pharma, né? Bom, o Elon Musk, grande vitorioso, aí vai ser um personagem chave. Eu falei bastante sobre o Musk nos dois últimos vídeos do canal, né? Desde a vitória aí do Trump, ele é visto lá na mansão do Trump em Mar-a-Lago, né? Bom, com relação à América Latina, já mencionei aí a difícil relação com o México. Lula entra mais como um perdedor, né? Por ter apostado aberta e tolamente em Kamala Harris, né? Bom, cada país da América Latina terá seus desafios e mudanças em 2025. Netanyahu, que parecia feliz aí num primeiro momento, ele deve estar vendo as coisas aí meio escuras agora, né? Israel realmente cometeu uma sucessão extravagante de erros durante toda a era Biden, né? Bom, os democratas terão aí uns 4 anos para meditar, né? Se é que vão meditar. Por que a classe trabalhadora, inclusive a classe imigrante, preferiu votar no Trump, né? Bom, há pouco nós vimos aí na internet aí um episódio de um imigrante peruano trumpista dizendo que não se deve mais abrir os Estados Unidos para imigrantes. Veja, um peruano falando. Bom, então chega aquela hora em que o imigrante não quer mais imigrantes, né? Veja, o imigrante que está legalizado, que está trabalhando, que está empregado, que está vendo sua vida indo para frente, ele não quer que venham mais imigrantes para os Estados Unidos, né? Ele tem que pensar, ele acaba tendo medo e preocupação com a própria pele, né? Bom, aí tivemos a entrevista do Trump com o renomado apresentador Tucker Carlson, 5 dias antes da eleição. E se abordou duas questões aí nodais, vamos dizer assim, para o destino estratégico dos Estados Unidos. Veja aí. O bilionário casar e firme defensor de Kamala, Michael Bloomberg, ele aceitou a vitória tripla de Trump na presidência, porque ele ganhou a presidência, o Senado e a Câmara, né? Também tem o quarto item aí, o do voto popular. O Trump obteve mais de 5 milhões de votos, a mais do que a sua oponente. Inclusive, uma coisa também positiva aí na vitória dele, os analistas de mídia e convencional, mídia mainstream, mídia tradicional, ficaram completamente ridicularizados, né? Bom, eu espero que fiquem mesmo, cada vez mais, né? Por, por, por serem, por terem time, né? Por não serem imparciais, né? Bom, mas é porque a mídia paga, né? Tudo nos Estados Unidos é mais ou menos assim, né? Bom, além das conjecturas aí da Associated Press, que é uma mídia ligada à CIA, quanto à abordagem aí da segunda administração Trump, veja, onde o futuro do dólar, praticamente eles nem falam sobre o dólar, né? Então a entrevista aí do vencedor aí republicano, dada ao apresentador Tucker Carlson, 5 dias aí antes da eleição, naturalmente, isso daí não foi veiculado na grande mídia, né? Então abordou aí duas questões vitais aí para o destino estratégico dos Estados Unidos: a desdolarização e o declínio relativo dos Estados Unidos. Trump disse que vai bater firme em quem ousar desdolarizar as suas reservas aí, né? Bom, isso também entra aí em uníssono aí com os cantos de sereia do general Mark Milley, né? O Mark Milley está admitindo a tripolaridade dos Estados Unidos com a Rússia e a China, né? Também o controverso ranking aí do US and World Report, onde a Rússia aparece em primeiro lugar como potência militar, né? Primeira potência militar global. Bom, na opinião mesmo do professor Jalif, o grande vencedor foi o Elon Musk, tido como o homem mais rico do planeta, através dos seus projetos aí mirabolantes, a SpaceX, que tem o maior número de satélites, o seu projeto de conquistar Marte, o seu controverso projeto Neuralink, no qual propõe a sinistra incorporação de chips no cérebro humano, o qual teria dois usos, esses chips da Neuralink: um para controle da massa humana, outro para algum benefício terapêutico, né? Que eles vão vender como uma coisa muito benéfica, tá bom? Eu já falei bastante sobre esse tema também nos dois últimos vídeos, né?
A propósito, a SpaceX de Elon Musk tem 6.426 satélites Starlink em órbita e planeja lançar mais 42 mil satélites nos próximos anos. Quer dizer, é um colosso nisso daí, né? Bom, então a gente pode dizer, os Estados Unidos eles já perderam o controle do planeta Terra, não é? Porque o mundo é tripolar, não é? Bom, então eles podem tentar dominar os céus, né? Mas isso daí também não é tão fácil, hein? Bom, Trump é muito crítico, né, com relação ao declínio aí dos Estados Unidos, face à parceria Rússia e China, da qual deriva a dinâmica da desdolarização. Ele falou que vai bater feio o país que ousar desdolarizar, mas a gente sabe que os países estão recuperando o seu ouro aí, e essa vai ser a grande sacada aí do ano de 2025, né? Vai ser a guerra financeira, a guerra econômica, a guerra comercial, né? Bem, bom, os Estados Unidos não vão liderar mais nada, né? Se o dólar perder o seu estatuto, aí, o seu status de moeda de reserva global. Aí o Trump ele falou, se houver a desdolarização, seremos um país falido. Ele falou isso. Seremos um país em pleno declínio. Para o magnata e republicano, perder o dólar equivale a perder a guerra. Daí ele criticou o Biden, né? Porque ele permitiu lá o G2, né, da Rússia e a China, e Trump prometeu, até de uma forma megalomaníaca, que ele vai separar a Rússia da China. Bom, será que já não é um pouco tarde demais para fazer isso daí, né? Ele está realmente interessado em acabar com a guerra da Ucrânia? Porque lá do Oriente Médio, tudo indica que vai continuar a mesma coisa, né? Será que o Trump ele vai ser aí o quinta coluna dos globalistas dentro dos Estados Unidos? Alguns dizem que ele vai ser o Gorbachev dos Estados Unidos. Ele vai acabar o Império Americano. Ou já acabou? Bom, vamos ver. Logo veremos, né? Bom, acho que já está de bom tamanho. Hoje foi um vídeo mais calmo e mais reflexivo. Mas vamos ficando por aqui. Ontem não pude fazer vídeo. Então estou retomando hoje aí, tentando retomar o fio da meada, né? E tem muitos assuntos assim. A gente ainda está fazendo uma triagem para trazer para vocês o melhor da informação e poder fazer previsões, que é um dos grandes satisfações aqui do canal, é poder prever os acontecimentos. Bom, então hoje eu falei aí um tanto da diplomata aí, da embaixadora, né? Depois falei um pouco do PT, indiquei aí algumas fontes, mostrei aí a análise do professor Alfredo Jalife, falei um pouco do Trump. E vamos em frente, pessoal. Então vamos ficando por aqui. Agradeço a sua atenção aí ao nosso vídeo. Mídia alternativa, independente, livre expressão e livre comunicação. Verifique se você está seguindo o canal. E desde já agradeço aí se você acionar o sininho, fizer um comentário, querendo ajudar o canal, tá aí o Pix na descrição do vídeo. Então vamos em frente, pessoal. Canal aqui Luz no Fim do Túnel, chegando ao final de mais um vídeo para vocês. Muito obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.